Ninguém disse que seria fácil. Foi isso que eu li hoje num livro pela manhã, no Diário Estoico, estava lá. Ninguém disse que seria fácil. E aí ele traz, né, uma abordagem sobre isso e eu estava refletindo. E aí eu vim trocar essa ideia aqui com você. Você já parou para pensar que às vezes a gente cria a ilusão de que implementar um bom hábito, de que fazer uma coisa nova que vai nos ajudar de alguma forma, a gente acredita que isso vai ser fácil, mas não é. A gente precisa todo dia se dedicar e se esforçar muito para fazer as coisas. E tudo que demanda de nós esforço são coisas que vão nos ajudar a ser melhores. E tudo isso nunca é fácil de ser feito. E eu estava pensando sobre, inclusive, a produção de conteúdo, né? Tudo isso demanda muito esforço. Quem produz conteúdo sabe o trabalho que é para você poder ver, pensar na ideia que você vai gravar, como que você vai fazer com aquilo. É, Aí depois você tem que pensar na descrição. Por mais que hoje tenha inteligência artificial para poder ajudar nesse contexto, mas mesmo assim não exime o seu trabalho ali de ter que pensar, de ter que gravar, de ter que roteirizar a coisa, ver como é que se vai fazer sentido. Às vezes você grava e não fica bom, e aí você tem que editar, e aí você tem que colocar as palavras-chave, postagem. Então, tudo isso demanda muito trabalho, muito esforço. E é justamente cai nessa questão. Se fosse fácil, todo mundo faria. E aí eu refleti sobre outros pontos também. Quem não é visto não é lembrado. E todo mundo que hoje tem um negócio precisa estar no digital. Precisa estar aqui, precisa estar falando do que você faz, do que você vende, do seu produto, do seu serviço. Porque se você não divulga, se você não fala, as pessoas não têm como saber do que você entrega, do que você faz. Então, inclusive, antes de continuar esse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Larissa Maciel. Eu estou aqui na nossa empresa de contabilidade e gestão financeira. Vou deixar aqui o link na descrição, se você tiver interesse, tiver precisando de algum serviço voltado para isso, chame a gente por lá. E aí eu estava refletindo sobre, sabe? E não adianta. Quem não é visto não é lembrado. E tudo demanda esforço. É uma coisa, esse vídeo é inclusive para mim, porque a gente cria ilusão, a gente acha que vai ser fácil, não é, galera, não é fácil. Realmente é esforço, é sacrifício, é repetição, repetição, repetição. E aí eu estava pensando, quando a gente quer acordar cedo. Mas para acordar cedo você precisa fazer o quê? Dormir cedo. Porque se você dormir tarde, você pode até acordar cedo, mas aí você vai se arrastar ao longo do dia. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Então, se você tem um desejo, por exemplo, de acordar às 5, 5 e meia, você tem que estar deitando no máximo 9 e meia, 10 horas. Para você conseguir ter um sono de qualidade e acordar bem no outro dia para render. Porque uma coisa também que eu entendi é que o sono, ele é principal para você ter um dia produtivo, um dia bom, um dia que vai render. E você com sono, bocejando, se arrastando o dia todo à base de café energético, isso não é produtividade. Outro ponto também que eu estava refletindo. Eu quero treinar. Mas aí você tem que vencer a preguiça de sair de casa para treinar, de ter que ir lá fazer exercício, suar, chegar em casa, tomar banho. É todo um processo. E outra coisa também que se complementa, né? É a questão da dieta. Para fazer dieta você precisa do quê? Você precisa cozinhar e cozinhar faz o quê? Dá trabalho, suja a louça, tem que lavar. Então tudo que nos ajuda, nos edifica, nos torna melhor de alguma forma, exige e demanda de nós esforço. E não é fácil, nunca será. E aí, é um dos pontos que eu estava prestando atenção nisso, é em relação a gente, para a gente conseguir vencer. Como é que a gente faz então para vencer essas coisas? Já que a gente tem que ter realmente essa luta, esse combate é diário. A luta é contra a gente mesmo, não é nem contra os outros, é você se vencer. E aí, como é que você faz para isso? É uma das coisas que eu busco também fazer na minha vida aqui. Você precisa agir sem vontade mesmo. É fazer sem estar com vontade, porque a vontade ela vem depois. É igual quando você não está afim de treinar, mas aí você vai. Aí quando você está terminando o treino, você fica com aquela sensação boa de que, ai, ainda bem que eu vim. Quem nunca sentiu isso, nunca fez um treino bom. Então é isso, não adianta. Você precisa primeiro você age para depois você sentir a vontade. E outro ponto também que é muito importante é você sempre se lembrar o porquê daquilo. Porque se você não tem um destino, se você não sabe por que que você está fazendo aquilo, se aquilo você não tem clareza do porquê que você está fazendo, qual o motivo, para onde aquilo vai te levar, automaticamente seu cérebro começa a te sabotar, começa a dizer que aquilo não é importante, começa a falar que é melhor você fazer outra coisa.
A nossa mente ela está todo o tempo querendo nos poupar de gastar energia, de nos sacrificar, de ter esforço, porque faz parte, né? É a questão de proteção, é primitiva. Isso vem instalado com a gente desde que a gente nasce. Então a gente tem esse instinto de sobrevivência, de poupar, de não querer fazer, de não querer se desgastar, de não querer. Isso é natural. Então é justamente sobre isso que a gente tem que lutar para ser melhor. Porque se a gente ficar entregue a essas questões da preguiça, principalmente, essa falta de vontade. Vontade, gente, não vem, não vai ter. Ninguém acorda, ai, tô com muita vontade de treinar às 5 horas da manhã. Ninguém tem. Ai, tô com muita vontade. Você tem que lutar contra isso se você quer se tornar uma pessoa melhor. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Ninguém disse que seria fácil, realmente não é. Isso é bíblico. A gente tem realmente que se superar a cada dia. Tem até uma frase que eu gosto muito: conheça-te, aceita-te e supera-te. Inclusive, né, Jesus falou: renuncie a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Porque é isso, a gente tem que renunciar às nossas más inclinações, a gente tem que renunciar a tudo que quer sempre nos poupar, quer sempre levar uma vida mansa, sem trabalho, sem esforço. E o trabalho, as coisas que, né, tomam de nós tempo, demandam de nós esforço, elas sempre nos edificam, nos tornam melhor. Inclusive isso não só na parte profissional, como na parte pessoal, como também no casamento, em tudo na vida, tudo demanda esforço, tudo gera trabalho e tudo nos edifica, nos transforma, nos ajuda a ser melhor. Então tenha sempre em mente que você precisa fazer mesmo sem estar com vontade. A vontade ela vem depois, ou, ou às vezes nem vem, mas tem que fazer assim mesmo. E tenha sempre em mente também o porquê que você está fazendo aquilo, para onde aquilo vai te levar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa seu like, manda esse vídeo para mais alguém que esteja precisando entender que não é fácil, não será, e que a gente precisa realmente se esforçar, repetir, repetir, repetir para se tornar melhor.